O Ministério Público de Roraima pediu a interdição parcial da penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, por causa do surto de uma doença que causa feridas na pele. Pelo menos 12 detentos estão internados. Por causa da superlotação e o surto da doença entre os presos, o Ministério Público do Estado fez 3 solicitações à Justiça. A principal delas é a interdição parcial da penitenciária agrícola de Monte Cristo. Olha, o Ministério Público de Roraima pediu a interdição da penitenciária agrícola por superlotação e surto de doenças como tuberculose e sarna. A madrugada do dia 6 de janeiro de 2017 vai ficar para a história como a mais sangrenta dentro de um presídio em Roraima. 33 homens foram mutilados e decapitados. O ano mal começou e com ele o massacre de 33 presos que cumpriam pena do maior presídio de Roraima, a penitenciária agrícola de Monte Cristo. A notícia sobre o suposto surto surgiu na última sexta-feira, quando fotos dos doentes com feridas espalhadas pelo corpo foram divulgadas em grupos de bate-papo. Mas os familiares dizem que os primeiros casos apareceram em agosto. A OAB chegou a dizer que uma doença desconhecida estava se alastrando. A Secretaria de Saúde desmentiu. Os presos que deram entrada no HGR tinham principalmente tuberculose e sarna. Não existe surto de doença, não existe bactéria desconhecida, como estão afirmando aí em alguns meios de comunicação, rede social. Não existe surto acontecendo no sistema prisional. O coronavírus tem origem em animais, mas a China confirmou essa semana o contágio em seres humanos. Um novo tipo de coronavírus, até então desconhecido, é a causa do misterioso surto de pneumonia viral na cidade de Wuhan, na China, que até agora afetou pelo menos 59 pessoas, 7 delas em estado grave. Já foram registrados casos em 13 províncias, houve registros também de pessoas doentes em outros países ali perto, ali na Coreia do Sul, no Japão, na Tailândia. E ontem, os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso. Foi um paciente que viajou de Wuhan para Seattle, que fica no estado americano de Washington. A Malásia instalou escâneres térmicos no aeroporto de Kuala Lumpur em uma tentativa de impedir a propagação do novo coronavírus chinês. Nesta terça-feira, as autoridades de saúde americanas informaram que um homem de 30 anos foi hospitalizado em Everett, perto de Seattle, após ter contraído o novo coronavírus chinês. Depois de matar 9 pessoas na China, o coronavírus atravessou o Oceano Pacífico. Uma pessoa no estado de Washington é o primeiro caso confirmado da doença nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas e não apenas pelo consumo de carne contaminada. Um estudo feito por cientistas britânicos alerta que o número de pessoas infectadas pelo misterioso vírus chinês pode ser muito maior do que admitem as autoridades. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta terça-feira que está concluindo uma investigação na cidade de Wuhan, no centro da China, onde surgiu o coronavírus do tipo SARS, Síndrome Respiratória Aguda Severa, e ao que tudo indica, uma fonte animal parece ser a fonte primária mais provável do surto. Com base nas informações atuais, uma fonte animal parece ser a fonte primária mais provável desse surto, com transmissão limitada de homem para homem entre contatos próximos, com base em experiências anteriores com doenças respiratórias e, em particular, com outros surtos de coronavírus e outras análises de dados compartilhadas com a China, a transmissão de humano para humano está ocorrendo. Países da Ásia reforçaram os controles sanitários diante da propagação do misterioso vírus que já deixou 6 mortos na cidade chinesa de Wuhan. As autoridades estabeleceram controles sistemáticos nas chegadas de voos procedentes das zonas de risco, depois que Pequim confirmou a transmissão deste coronavírus entre humanos. Mais de um mês após seu surgimento em um mercado na cidade de Wuhan, foram relatados casos em 3 outros países asiáticos: Japão, Coreia do Sul e Tailândia.
nova variação do coronavírus identificada na China está causando alerta aqui na Europa também. Hoje o governo britânico anuncia uma série de medidas para tentar controlar contaminações no país. Elas ainda não foram registradas, mas como o coronavírus parece estar se espalhando por diversas regiões do mundo, o governo britânico decidiu agir. Entre estas medidas está a decisão de monitorar todos os passageiros que chegarem de Wuhan, na China, no terminal de Heathrow, aqui em Londres. Agentes de saúde vão entrevistar esses passageiros e também aferir a temperatura deles, tentando identificar eventuais casos de febre. Nos Estados Unidos, assim como na Austrália, no Japão e em vários países da Ásia, o controle de vigilância sanitária nos aeroportos, sobretudo nos voos que vêm da China, que chegam da China, foi intensificado. O medo é que a doença se espalhe com um grande deslocamento de chineses que comemoram nessa semana o principal feriado do país, o Ano Novo Lunar. A situação se agrava às vésperas do Ano Novo Lunar, que é celebrado neste sábado. Milhões de chineses devem viajar dentro e fora do país, o que é considerado a maior migração humana do mundo. Na China e no exterior, aeroportos aumentam as medidas de segurança e estão usando scanners para medir a temperatura de passageiros vindos de Wuhan, cidade de 11 milhões de habitantes onde o surto começou. Numa entrevista coletiva, o diretor-geral do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China afirmou que o coronavírus surgiu por venda ilegal de animais silvestres. Hoje, a região autônoma de Macau, na China também, confirmou o primeiro caso da doença. O município tem menos de 15 mil habitantes e agora tenta se recuperar dessa tragédia. O cenário era desolador. Pessoas vagando pelas ruas, ainda assimilando a dimensão dos estragos causados pelo forte temporal que atingiu a cidade de Iconha no final da tarde desta sexta-feira. Qual é a maior preocupação nesse momento? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Nossa maior preocupação nesse momento é salvar o máximo de pessoas possível. Uma situação difícil para vocês, né? Demais na conta. Demais. Ninguém nunca esperou isso. Todo mundo sabe que dá enchente tudo, mas esse tanto de água não. Ninguém conseguiu salvar nada na cidade. Nossas equipes estão no local buscando socorrer essas pessoas. Os resgates têm sido feitos, as pessoas feridas têm sido encaminhadas para hospitais da Grande Vitória e vamos ainda no dia de hoje ter toda essa tratativa no intuito de salvar pessoas. São quantos mortos? Nós já temos 5 mortos. Geladeira. Moradores de Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo tiveram transtornos e prejuízos com a chuva que caiu. É verdade, Raquel. O temporal de hoje à tarde deixou a capital paulista em estado de atenção. Foram registradas pelo menos 20 quedas de árvores. No centro da cidade, o trânsito travou por causa das ruas alagadas. Na região de comércio popular, 2 terminais de ônibus foram atingidos pela água. Na Zona Norte, moradores registraram a força da água que invadiu ruas e residências. Esta imagem mostra a chegada do temporal no final da tarde de quarta-feira. O vento alcançou os 100 km por hora, com chuva e granizo. Formou ondas no Rio Guaíba e destruiu parte do telhado de um shopping center. Além de São Paulo, temporais também atingiram outras 2 capitais do país. Em Belo Horizonte, a chuva transbordou rios, inundou casas e arrancou o asfalto de uma avenida. Em Porto Alegre, um vendaval de 100 km por hora destelhou vários imóveis. Em instantes, Porto Alegre foi encoberta pelo temporal. Na entrada deste shopping, o barulho era assustador. Olha só as telhas caindo nas pessoas. Vai matar a gente hoje. O telhado foi arrancado pela força do vento, que chegou a 100 km por hora no fim da tarde de ontem. A chuva de ontem à noite alagou vários pontos da capital mineira. O rio Arrudas transbordou e inundou esta avenida. A força da chuva abriu uma cratera gigantesca na rodovia em Rio Novo do Sul, que liga Vargem Alta e Iconha. A cena é impressionante.
Esse vídeo foi feito pelo prefeito de Rio Novo do Sul, Tiago Fiori. A cratera está aberta no meio da rodovia ES-375. Vamos tentar fazer um desvio aqui, parece que existe uma estrada, vamos tentar um desvio aqui. Sem conseguir contato com os pais no interior de Alfredo Chaves, o Gustavo Quintino fez as imagens do outro lado da cratera, na ES-375. O desespero no meio do temporal. O medo no vendaval que veio com a chuva forte. Um dos cartões postais de Pirenópolis sumiu no meio da chuva. Main highway into Nyngan, looking more like a road trip to Mars. The driver wisely pulling over while another pushed their luck, disappearing into a dark red void. A supercell thunderstorm smashes the suburbs. The hail in Warrandyte arrived suddenly, with hailstones up to 5 centimetres in diameter. Nas Filipinas, mais de 30 mil pessoas precisaram sair de casa por causa de um vulcão, o Taal. As imagens são assustadoras. Elas mostram o momento em que raios iluminam a coluna de fumaça acima do vulcão. Nas Filipinas, o vulcão, que está em erupção há 3 dias, já provocou mais de 200 tremores de terra. O Taal lança lavas e cinzas a 2 quilômetros de altura e os especialistas alertam que uma grande erupção pode ocorrer a qualquer momento. Mais de 30 mil moradores tiveram que sair de casa. As cinzas cobrem vilarejos inteiros e atrapalham o turismo da região. Mais de 16 mil pessoas foram retiradas das áreas próximas ao vulcão que entrou em erupção nas Filipinas. O Taal, um dos vulcões mais ativos do país, começou a expelir lava. As autoridades dizem que uma erupção explosiva pode ocorrer a qualquer momento. Mais de 200 mil moradores ainda devem abandonar as casas e seguir para abrigos. O Aeroporto Internacional de Manila suspendeu todos os voos. A tempestade Glória atingiu Espanha com particular intensidade na Catalunha. Tossa de Mar, na Costa Brava, foi uma das cidades que mais sofreu com a tempestade, que provocou pelo menos 4 mortos e dezenas de feridos.